Bem, oficialmente, boa noite a todos. É um prazer recebê-los para mais um encontro, né, de líderes na gestão de ativos. E hoje a Marisa, que além de fundadora e secretária executiva do nosso Comitê 251, ela é diretora executiva da sua consultoria da MM Soluções Integradas. Estou colocando o nome em inglês, Marisa, para os trabalhos internacionais. Esse encontro, né, ele teve muito da conversa, iniciou-se, né, a ideia já tinha algum tempo, mas ela foi potencializada quando nós fizemos a live junto a Brahman, junto com o professor Allan Kardec, sobre cultura e liderança para a gestão de ativos. A live teve muitas pessoas e, depois disso, muitas perguntas que vieram para mim, e aí eu resolvi, foi o ponto fundamental que me deu combustível para falar assim, poxa, eu acho que eu tenho que botar isso para funcionar. E aí o que eu fiz foi, no primeiro ciclo, que eu chamei de cultura e liderança na gestão de ativos, eu mostrei o olhar de todo o processo da gestão de ativos pelo olhar cultura e liderança. Porque aqueles que já me conhecem há algum tempo sabem que dentro do nosso comitê, dentro desse mercado, eu tenho levado a bandeira de que a implementação da gestão de ativos sem o olhar da liderança, mas o olhar profundo, né? não como meio, mas como foco, ele não gera resultados sustentáveis. Né? A gente pode fazer um bom processo de motivação, uma ótima gestão de projetos, pode buscar a implementação das melhores práticas de gestão, mas se não tiver uma evolução cultural, né? Através de um processo estruturado de gestão da mudança, através de uma mudança de mentalidade das pessoas que, de alguma forma, chega lá no dia a dia do desempenho operacional, a gente não tem resultados sustentáveis. Então, eu procurei mostrar isso através de 6 encontros, e no 7º encontro fiz um encontro com as pessoas de recursos humanos. E depois, esses encontros estão no YouTube Tico Monteiro Trilhando Sucesso, tem todas as gravadas. No AMS Excelência, já de 2016, tem um material um pouco mais técnico, onde eu falo um pouco mais sobre a gestão de ativos, assim, aí da visão mais tradicional, sempre pegando cultura e liderança, mas aqui uma visão mais tradicional, e também no nosso grupo benchmarking, a visita de benchmark da STET tem 3 horas de gravação, mostrando como foi lá, elemento por elemento. Então, quem quer estudar um pouco de como implementar, pelo menos na visão da STET, tem material aqui de sobra. E também tem a entrevista com o Caio Rosman, que era gerente da Votorantim de ativos móveis, e hoje é gerente da COF, né, da Coca-Cola, para a América Latina, de ativos móveis também, falando do trabalho que nós fizemos em gestão de ativos suportado pela engenharia da confiabilidade, aí dentro de um processo de análise de LCC, dentro de um processo de mudança da cultura. Então, foi muito bacana o Caio falando sobre isso. E nós estamos no 2º ciclo de palestras, onde eu resolvi trazer para conversar conosco as pessoas que estão fazendo a diferença na sua esfera de atuação, que de alguma forma estão pegando todo essa visão e transformando em ações do dia a dia. Muito do porquê estamos aqui é porque tem um movimento no Brasil e no mundo, e essas pessoas de alguma forma estão fazendo esse movimento, e por isso que eu acho que vale muito a pena, e são as lideranças, né? Aqui nós estamos hoje com 32 empresas de todos os segmentos industriais, principalmente os segmentos que estão mais implementando, né, como a parte elétrica. Agora a Sabesp, na parte de águas, está bastante à frente. Temos até
a Universidade Pontífice Boliviana, Medellín, Colômbia. Alan, você vai poder usar todo o seu espanhol, e diversas outras empresas e profissionais, consultores, profissionais liberais. A Marisa é uma dessas líderes que vem atuando, pioneira desde o começo da gestão de ativos. Ela é engenheira elétrica com MBA em administração, pós-graduação em qualidade e produtividade, engenheira de segurança do trabalho, especialista em sistemas elétricos de potência, experiência de 20 anos no setor elétrico, nas áreas de engenharia, manutenção e planejamento. Especialista em gestão de ativos, com certificação internacional pela WPAM, membro representante do Brasil do Comitê Internacional da ISO, da ISO da Gestão de Ativos, e fundadora e secretária executiva do Comitê de Estudos Especiais 251, comitê em vigor até hoje e sempre. Professora do MBA de Gestão da Manutenção do IPOG e na pós-graduação de Engenharia e Manutenção Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein. Consultora em energia sustentável pelo USAID, World Bank e ECA. Atua desde 2009 como diretor executivo da Soluções Integradas, empresa especializada em gestão de ativos e outros sistemas de gestão. Na próxima semana, um líder daqueles que fala menos e faz, o Fabiano Azevedo, gerente dos data centers do Banco do Brasil, pela Babcock International Group. Ele vai falar dos benefícios de uma instalação certificada ISO 55001 em tempos de pandemia Covid-19. O que eu acho interessante aqui, vocês convidem todos os fornecedores de vocês para assistir o Fabiano semana que vem, porque se vocês querem um fornecedor que seja exemplo, vocês vão ver através do trabalho do Fabiano. E o que é mais legal é que, além de ele ter muitos exemplos de ganhos, nos tempos da pandemia, ele conseguiu cada vez mais se antecipar dentro desses processos de resiliência. Ele vai mostrar isso para a gente. Então, é uma experiência prática muito interessante. Então, agora vamos dar a palavra à excelentíssima senhora Marisa Zampoli. Obrigada, Tico, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né? Já conheço o Tico há muitos anos, nós estivemos juntos na reunião de fundação da Comissão de Gestão de Ativos lá da BNT, então, desde lá nós temos atuado em conjunto aí em muitas frentes, principalmente na divulgação da gestão de ativos. Eu vou falar hoje com vocês sobre a expansão da gestão de ativos pós-normas, né, pós-publicação, quer dizer, de 2014 para cá, e vou trazer uma nova visão sobre uma integração da gestão de ativos com a gestão de energia. Então, o Tico já falou quem sou eu, né? Só gostaria de complementar que eu tenho algumas publicações sobre gestão de ativos que eu fiz através do Procobre, da International Cooper Association. Essas publicações elas são gratuitas, vocês podem acessar aí pela internet. Quem quiser o link depois me fala que eu passo o link para vocês fazerem download. Fui a criadora também dos encontros de gestão de ativos de setores econômicos. Nós começamos pelo setor de energia, esse ano será o 7º encontro. Também fizemos esse encontro com a mineração, o EGAEM, com o hospital, o EGA Health. Pretendemos fazer em 2021 com o setor de saneamento, o EGAZAM. E eu fui fundadora também do Prêmio Nacional de Gestão de Ativos, engenheira Mauri Reigado, que já é o 3º ano dessa premiação. Ela, o ano passado, teve também a premiação internacional, com países como participação de países como Chile, México e Colômbia.
Então, eu saúdo também os meus colegas da Colômbia, da Universidade Bolivariana lá da Colômbia, a Universidade Federal da Colômbia também participou o ano passado do nosso encontro. Então, é sempre bom contar com os nossos amigos da Colômbia aí presentes na live de hoje. Saúdo a todos os brasileiros também, né? E falo um pouco da minha empresa, que é a MM Soluções Integradas. Nós trabalhamos com um sistema de gestão, treinamentos e eventos técnicos, programas específicos para as empresas, desenvolvimento gerencial, revisão de processos e planejamento estratégico. Tá? Quando a gente fala em gestão de ativos, nós focamos principalmente no valor que essa nova visão traz para as empresas. Então, as normas, elas foram elaboradas para ativos físicos e não físicos e podem ser usadas em qualquer tipo de organização, de qualquer porte. Tá? E essas normas, elas foram elaboradas a partir de 2010, numa visão muito mais ampla do que era a visão anterior da PAS 55, que focava só em ativos físicos. E a partir dessa visão da ISO, englobando os ativos não físicos e tratando em especial as questões de cultura e liderança, houve um salto qualitativo e foi formado o Comitê Internacional, e que tem uma representatividade mundial muito grande, né? Então, aqui no mapa, nós temos os países em azul, são os países membros do Comitê Internacional da ISO, tá? Na gestão de ativos. O país em azul mais escuro que aparece aqui é o Reino Unido, que coordena o Comitê Internacional, foi o fundador do comitê também, e os países em laranja são os países observantes, eles acompanham o nosso trabalho no Comitê Internacional, mas eles não têm direito a voto. E por falar em crescimento ou expansão da gestão de ativos no mundo, eu vou falar um pouco para vocês sobre as questões de certificação. Então, nós temos das empresas, do total de empresas certificadas no mundo, que chega a quase 300, 38% dessas empresas estão localizadas na Europa, 18% na Austrália e Nova Zelândia, 29% na Ásia e apenas 9% nas Américas, no continente americano. Olhando mais especificamente para cada continente, nós temos, por exemplo, a Europa com 108 empresas certificadas. Dessas 108 empresas certificadas, 30 são do setor elétrico, 16 são de água e saneamento e 6 são governos, ou seja, cidades e províncias que foram certificadas em gestão de ativos. Eu destaco na Europa o setor de transporte e utilities do Reino Unido, que é muito atuante e tem uma representatividade muito grande em termos de prática de gestão de ativos. Um outro país que também tem uma grande representatividade em adotar práticas de gestão de ativos é a Holanda. Na África, nós temos 12 certificações e o destaque é a África do Sul. O setor de energia tem uma norma própria, com diretrizes muito similar ao que nós estamos fazendo no Brasil, no grupo de trabalho do setor elétrico lá da comissão CE 251. Também a parte de água e saneamento é praticante da gestão de ativos. Então, são 12 empresas no total que já obtiveram a certificação. Na América Latina, nós temos a participação
do Brasil, através da BNT, no Comitê Internacional, mas também temos outros países membros, como Costa Rica, México, Colômbia, Peru, Uruguai e Argentina, através dos seus organismos de normatização. Ao todo, a América Latina representa 20% do Comitê Internacional lá da ISO. E os países líderes em divulgação e promoção das normas são Brasil e Argentina. Embora o Brasil ainda não tenha um esquema de acreditação que já deveria ter saído pelo Inmetro, mas ainda não saiu. Dos países da América Latina, somente a Argentina tem esse esquema de acreditação para organismos certificadores. E o governo da Argentina também publicou há um tempo atrás, eu não sei dizer se ele está seguindo, mas publicou um plano de gestão de ativos vinculado à infraestrutura do país, o que eu acho muito interessante e chama atenção, porque em breve nós teremos a norma 55.011, que vai tratar justamente da aplicação da gestão de ativos em órgãos governamentais. Então, as certificações da América Latina representam 9% do total das certificações mundiais. E olhando mais de perto o continente americano, nós vemos que os Estados Unidos têm também uma grande participação de empresas certificadas, com 29%, seguido aí do Brasil, do Chile e da Argentina. Outros países, como República Dominicana, Peru e Panamá, também já têm empresas certificadas. Um olhar mais restrito em relação a países e número de certificações, nós chama a atenção, por exemplo, que o Reino Unido, que foi o fundador do Comitê Internacional, e foi lá que nasceu os primeiros pensamentos sobre a gestão de ativos como ela é hoje, possui apenas 29 empresas certificadas. O Japão é uma grande potência em termos de certificação, com 51 certificações. E o Brasil tem apenas 5 empresas certificadas até hoje. O que não significa que no Reino Unido, por exemplo, você não encontre muito mais empresas que adotaram a gestão de ativos, mas que ainda não buscaram a certificação. Mesma coisa em relação à Austrália, que é outro país pioneiro na adoção da gestão de ativos, tanto no setor elétrico como no setor de água e saneamento. Olhando um pouco a questão dos setores econômicos, vocês podem observar por esse gráfico que o setor elétrico é o principal pioneiro na adoção da gestão de ativos, né? É o setor econômico que mais teve adesão até hoje, seguido por água e saneamento, facilities e infraestrutura. O que nos chama a atenção é que ainda outros setores como mineração e indústria de manufatura têm tido uma baixa adesão às práticas de gestão de ativos, talvez por falta de conhecimento dessas práticas. O setor de saúde é um setor que está crescendo muito em relação à adoção da gestão de ativos, e óleo e gás também no mundo todo. Aqui, nesse outro gráfico, vocês podem ver a participação do setor econômico
em relação ao continente americano, tá? Então, aqui também o setor elétrico participa com 42% das empresas certificadas, seguido do setor de facilities, né? O próximo encontro vai ser com o Fabiano, né? Como o Tico comentou, e o Fabiano é da Babcock, que é uma empresa voltada ao setor de facilities. Então, é um setor que vem crescendo muito. Eles também já adotaram uma norma de gestão dentro de facilities, uma norma específica, que é a 41001, e ela está extremamente interligada com a gestão de ativos. Outro setor que tem destaque no continente americano é o setor de óleo e gás. Tá? Também temos participação de indústrias de transporte e mineração. Na Ásia, o destaque maior vem para o Japão. Das 81 empresas certificadas, 53 empresas são do Japão. E pergunto para vocês, por que o Japão se destaca tanto em empresas certificadas? Qual é a diferença? O que faz as empresas japonesas adotarem a gestão de ativos muito mais do que as empresas dos outros continentes? E eu respondo isso falando da questão cultural, tá? Então, o Japão, ele já vem com uma cultura que favorece a adoção de gestão de ativos desde a época do modelo Toyota, do Lean e outras metodologias de administração de empresas que favorecem essa sistematização que é trazida através da gestão de ativos. Então, no Japão, 53 empresas são certificadas e dessas 53, 29, ou seja, a maioria delas é do setor de água e saneamento, seguida pelas empresas do setor elétrico, e também nos chama a atenção somente uma empresa de manufatura. Ao todo, no mundo, a indústria de manufatura, que já aderiu à gestão de ativos, é uma quantidade muito baixa, são apenas 9 indústrias no total. Isso é pouco representativo perto do grande número de indústrias que nós temos em todos os países. E olhando um pouco mais para a indústria brasileira, eu pergunto para vocês, o que falta para a nossa indústria ser mais competitiva? Que estratégia nós deveríamos seguir? Olhando o PIB do Brasil, nós temos a participação de serviços é muito grande, mas a indústria de manufatura, mas a indústria de capital, ela é muito representativa dentro do PIB, e muito mais que o agronegócio, por exemplo. E se nós juntarmos a indústria de capital com a indústria extrativista, essa participação fica muito maior. E aí você olha também o setor de serviços, e lá nós temos os serviços públicos, o setor elétrico, saúde, alimentação, água e saneamento, com uma grande participação no PIB do Brasil. E por falar em gestão de ativos, quando você olha a participação de máquinas e investimentos, máquinas e equipamentos nos investimentos que a indústria faz, você verifica que, em média, 30% dos investimentos são na compra, na aquisição de máquinas e equipamentos. Tá? Então, para modernização e expansão, isso está em 40% e 20%, respectivamente. Para agricultura,
10%, para a geração de energia hidráulica e eólica, isso muda de 30% para 70%. Esse número também nos chama atenção porque as geradoras de energia, elas têm uma composição de ativos muito peculiar em função da fonte de energia que elas geram. E falando ainda de máquinas e equipamentos, as máquinas elas têm uma durabilidade muito grande, né? Mas elas sofrem um desgaste em função dos processos e também a questão da obsolescência que acontece ao longo dos anos. Então, as máquinas, em média, se nós considerarmos as mais usuais nas indústrias brasileiras, elas têm uma durabilidade de até 30 anos. Mas a depreciação fiscal dessas máquinas varia entre 5 a 15 anos, normalmente 10 anos. Então, um torno mecânico, por exemplo, ele tem uma durabilidade de 30 anos, mas um torno eletrônico, a durabilidade não é a mesma. Ele chega a 12 anos, mesmo com as manutenções adequadas. Então, quando você olha gestão de ativos, quando você vai praticar gestão de ativos, você tem que praticar em cima do ciclo de vida técnico do ativo, mas também em cima do ciclo de vida econômico e financeiro desse ativo. E o que os setores econômicos têm em comum? Tem em comum as máquinas, os motores, ar-condicionado, sistemas de iluminação. 40% da energia produzida no mundo, para vocês terem uma ideia, é utilizada em sistemas motrizes, iluminação e ar-condicionado. Então, os sistemas motrizes, eles são os grandes consumidores de energia na indústria. Embora o sistema de iluminação teve uma evolução muito grande nos últimos anos com a entrada das lâmpadas LED, você vê algumas aplicações em que a iluminação é muito significativa na conta de energia, como, por exemplo, o metrô, né, que usa energia basicamente nas escadas rolantes e no sistema de iluminação. E isso é muito significativo. Ar-condicionado para facilities, para o setor de saúde, é muito impactante. E na indústria, o motor elétrico é uma das máquinas mais utilizadas. Então, qual sistema produtivo não utiliza uma máquina, um equipamento elétrico? É muito difícil. Os motores elétricos em operação, eles têm uma vida útil em torno de 15 anos. E se você olhar um motor dos anos 90, você vai ver que esse motor ele tem um rendimento muito menor do que um motor atual, porque a tecnologia evoluiu e com isso os motores de alto rendimento eles têm uma performance melhor e menos perdas de energia. Mas as pessoas costumam rebobinar os motores antigos e colocarem eles de volta para funcionamento, porque há a cultura do gerenciar ativos, né? E não de fazer gestão de ativos. Então, nós queremos esticar a vida do ativo como se isso fosse possível, né? Então, ao longo da vida útil, as empresas costumam rebobinar um motor em torno de 4 vezes, tá? Só que, segundo um estudo que nós fizemos lá no Procobre, no ciclo de vida de um motor, você gasta
5% no custo de aquisição desse motor. E 95% do custo acontece com o consumo da energia elétrica. E cada vez que você rebobina um motor, você aumenta as perdas desse motor em torno de 3%. Então, 3%, 4 vezes em 15 anos, você faça as contas, o quanto você não perde em energia elétrica por conta de uma decisão errada na hora de fazer as decisões do ciclo de vida da gestão desse ativo. Então, eu gostaria de comentar com vocês a importância de você olhar a questão do rendimento e das perdas das máquinas. Se você pegar um motor antigo, ele pode ter cerca de 4 a 10% de diferença no rendimento em relação ao motor de alto rendimento atual. A mesma coisa em relação às empresas de energia. Eu falei agora há pouco para vocês que há uma variação muito grande em relação à fonte de energia que se usa na geração. Se vocês considerarem uma turbina Pelton com um gerador numa pequena central hidrelétrica, vocês vão ver que o rendimento é diferente de uma turbina eólica com um aerogerador. A fonte eólica ela é uma fonte renovável que ela tem uma complexidade maior em relação à fonte hidrelétrica, mas ela também tem um rendimento menor. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você olha o valor que o ativo traz para a sua organização e de como você pratica a gestão de ativos. Falando um pouco mais em energia, a área de transporte ela é responsável pelo consumo de 32% da energia, as indústrias 30% e o setor energético 11%. Todos os sistemas produtivos, eles, seja energia elétrica, seja energia através de fontes não renováveis, através do óleo, carvão, lenha, etc., consomem energia. E essa energia, ela influencia também no ciclo de vida do ativo, tanto no ciclo de vida técnico, como no ciclo de vida econômico. E o que mais nós ouvimos falar hoje em dia é na indústria 4.0, conhecida também como manufatura avançada ou quarta revolução industrial. Essa indústria 4.0, ela compreende a integração de produtos e processos produtivos a partir das tecnologias digitais, soluções de conectividade e uso da internet das coisas. A indústria 4.0 ela vai trazer maior produtividade, maior eficiência, etc. Porém, o que ela traz também é um consumo cada vez maior de energia. Cada vez mais, através da automação, da digitalização e da comunicação, nós ficamos mais dependentes da energia. Então, considerar a energia em conjunto com a gestão de ativos, na minha concepção, é extremamente importante. Então, algumas mudanças eu trago para vocês como uma visão nova na gestão de ativos, que é você praticar a gestão de ativos integrada com a gestão de energia, através do equilíbrio de desempenho, risco, custo e eficiência energética, porque a eficiência energética ela impacta tanto na vida do ativo como nas perdas que você vai ter ao longo
dessa vida útil. Como é que você faz essa integração, né? Simples. Você vai olhar aí os seus equipamentos críticos e os seus equipamentos de uso intensivo de energia. E eles vão ser o foco desses dois sistemas de gestão totalmente integráveis, e com isso você tem uma economia na implantação e também na manutenção desses sistemas de gestão. E o que nos espera no futuro, né? O futuro que nós veremos daqui a alguns anos é um futuro totalmente dependente da energia, né? A entrada das smart cities, dos smart grids e também dos veículos elétricos vai trazer muito conforto, mas vai trazer também uma mudança que será impactante tanto no setor elétrico como nos outros setores econômicos. Por quê? Você vai ter uma multiplicação de agentes, né? Geradores, comercializadores e consumidores de energia que vão a todo momento estar interagindo dentro desses sistemas. Por isso que a gestão de energia ela é algo que traz uma melhoria contínua de desempenho energético e pode facilitar aí os resultados da gestão de ativos em relação à eficiência energética e ao consumo da energia, seja ela elétrica ou não. E a gestão de ativos integrada à gestão de energia, ela traz um foco muito maior em termos de resultado financeiro e resultado econômico. Então, as duas juntas, você obtém um melhor desempenho, uma melhor lucratividade e, além disso, você consegue diminuir riscos. Então, tudo isso proporciona um maior valor agregado através desses sistemas de gestão. E era isso que eu gostaria de comentar com vocês. Aqui está meu telefone. Eu falei bem rápido para sobrar bastante tempo para a gente conversar, para vocês perguntarem o que mais vocês gostariam de saber sobre esse assunto. Muito obrigada a todos pela participação. Eu estou aberta aí para as perguntas. Marisa, Obrigada. espetacular a palestra, fantástica. Por mais que a gente tenha conversado, né, sobre o enfoque, não que eu não esperava essa competência, mas o desenrolar que você deu da visão geral, afunilando para o impacto energético na gestão de ativos, eu acho que só tem a complementar, ou, na verdade, engrandecer o nosso olhar nesse sentido. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Bem, eu gostaria de... Eu tenho vontade de fazer várias perguntas, mas vamos ver se tem já alguém querendo fazer perguntas. Senão eu já começo as minhas. Rangel. Olá, Rangel. Ei, Marisa, tudo bem? Obrigada. Olha só, muito boa a palestra, muito boa. E você passeou por um cenário muito interessante. E hoje eu estava arrumando umas papeladas minhas, desde o tempo lá da siderurgia, e tirei alguns papéis lá, alguns livros que eu fiz com o Falcone, lá na década de 80. Opa! Quando ele trouxe para o Brasil, lá do JUSE, a gestão da qualidade total. Uhum. E aí estou linkando com o que você falou sobre a questão da disciplina japonesa, né? E o que o Brasil precisa.
Isso é uma das coisas. O Brasil precisa de disciplina, né? Sem dúvida. A disciplina é fundamental. Sem disciplina não vamos para canto nenhum. Outra coisa que eu pensei, que eu acho super importante, olhando também os meus papéis, é que o quanto a gente era, e eu era, especialista. Quando você diz sobre a questão do ciclo de vida versus o conhecimento técnico versus o fator financeiro. Ou seja, a análise do motor, se você vai colocar ou não o motor para recuperar, onde você a cada dia você tem um motor da década... Nós temos motores no nosso parque fabril ainda da década de 40, senhores. Motores BBC da década de 40, recuperadas 15, 20, 30 vezes. Onde as perdas no ferro dele deve ser 30%. Né? Onde não dá nem para comparar com o motor de hoje. E eles estão aí, rodando. E eu já vi vários. E continuam rodando. Agora, sem o conhecimento técnico, Marisa, eu acho que isso é um problema que nós temos de gap no mercado. Sim. Nós temos um gap de conhecimento técnico dessa turma nova, né? De análise, quando você fala análise da falha, ele é muito superficial. Então, está se pensando que o 4.0 vai se resolver tudo. Não vai, se não tiver conhecimento técnico. Uhum. Então, estou pensando dentro de tudo isso que você falou, né? Por exemplo, o ano passado eu sentei com um fabricante de compressor, famoso, maior do mundo, aqui, da Alemanha, uma fabricante alemão. O diretor da fábrica veio aqui. E aí ele falou, não, precisamos comprar mais. Eu falei assim, rapaz, eu quero saber o seguinte, o que você vai me fornecer de novo? Porque você está me fornecendo o mesmo compressor há 60 anos. Marisa, não houve aporte de tecnologia nenhum nesse compressor. E ele continua querendo vender a mesma coisa. Então, esse é um problema sério. Eu estou falando, é porque a gente vai para 4.0, a gente vai para digitalização, né? Mas o que roda na planta é a bomba, que está com o design do rotor de 1940, enquanto os ventiladores eólicos, né, são extremamente tecnológicos. Essa diferença está instalada. E se a turma jovem não entende esta coisa, vai continuar reparando e o fabricante vai continuar nos fornecendo componentes ultrapassados que a gente não vai conseguir dar o passo. É verdade. É sério, realmente. Então, e se você vê o próprio setor elétrico, ele tem altas perdas, tanto na distribuição, como na transmissão, como na geração. E isso, trabalhar nessas perdas, também traz lucratividade para as empresas de energia. E elas ainda não se atentaram para isso. Uhum. Até hoje, ninguém trabalha em perdas técnicas. Como se fosse aceitável você viver aí com 10%, às vezes chegando até 16% de perdas, tá? Isso no custo de colocando para fabricações que você está concorrendo no mundo, 16% dentro de um processo lá dos custeios, isso é alto. É alto. Nós temos alguns gestores financeiros aqui que, quando você dá esse olhar, a gente pode perceber como a gestão de ativos tem um mundo de redução de custos e aumento de produtividade que Sim. traz com esses vários olhares. Por isso que é um começo sem fim. Deixa eu passar a palavra agora para a Rosana Dias. Por favor, Rosana,
se apresente antes de fazer a pergunta e faça. Rosana. Tá bom, Tico, boa noite a todos, parabéns a você pela iniciativa, para a Marisa pela excelente palestra, eu sempre aprendendo, né, com vocês. E aí, ouvindo a Marisa falar, me passou uma coisa pela cabeça, eu queria saber a opinião dela. Se ela entende que no Brasil, né, os resquícios da nossa ditadura, autoritarismo, né, comando e controle, gera ainda resistência nas empresas em buscar as certificações. Né? Aquela coisa de, não quero uma certificação porque eu vou começar a ter muito controle, muita coisa. Então, se na opinião de vocês, isso tem influência ou não? Tem muita influência, tá? A nossa cultura, ela não favorece em nada a busca pela certificação, nem a sistematização dos processos e nem a questão da disciplina. Né? Então, a visão do brasileiro, da indústria brasileira, desculpa transferir o pessoal para o econômico, né? Mas a visão da indústria brasileira é buscar a lucratividade, de preferência com um caminho mais curto. E aí é como a água, ela escapa pelos seus dedos, entendeu? Toda vez que você tende a captar aquilo, você acaba perdendo muito sem saber que está perdendo. Então, a baixa competitividade da indústria brasileira em relação às indústrias do mundo todo passa por aí, passa pela questão de você ter que mudar a cultura, rever processos, e aí é muito importante esse trabalho que o Tico está fazendo, né? De trazer os líderes para debater essas questões nesses encontros, porque a liderança ela tem um papel primordial para mudar essa cultura. E a questão é que, às vezes, eu mesma já me deparei com muitas empresas implantando gestão de ativos, olhando somente o lado técnico. Né? Então, é importante o lado técnico, eu até brinco com o Lafraia, né? Porque ele fala que a gestão de ativos é muito mais gestão do que ativos, mas não se faz gestão sem ativos, né? Então, os dois são importantes. E também não é só a parte técnica do ativo que você tem que olhar, é a parte financeira, é a parte de riscos. E quando você fala de riscos, você tem também esse risco energético, né? A indústria 4.0, ela vai trazer a robotização das linhas, mas ela vai trazer também uma dependência muito grande de energia. E como é que nós estamos em relação a essa energia, né? Então, a certificação, ela é uma credencial de que você está fazendo o seu trabalho da mesma forma que uma empresa internacional faz, né? Então, traz esse padrão, além de trazer uma facilidade para as agências regulamentadoras, né? Que já não precisam fazer aquelas auditorias, aquelas fiscalizações tão minuciosas, porque elas têm a certeza, têm o aval de uma auditoria independente, de uma empresa especialista, de que aquela empresa que é certificada realmente atende a um padrão internacional reconhecido mundialmente. Obrigada, Marisa, é isso mesmo, né? A gente não pode esquecer nunca que a gestão envolve as pessoas, né? Então, acho que trabalhar a cultura e a liderança é um dos pilares fundamental para qualquer sistema de gestão. Obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada a você, Rosana. Obrigado, Rosana. Nós estamos com várias pessoas já aqui no chat querendo as questões, então sempre quando for fazer as questões e as respostas, obviamente, poder ser o mais breve possível, mas aprofundando, que eu acho que esse que é o lance, né? Nós estamos aqui com pessoas que a superfície já não é suficiente, a gente quer um pouco de profundidade, mas sempre focando aqui.
Vou passar a palavra para o Chalf, depois o Juan Martínez faz também a questão, e depois o Renato. Por favor, Chalf. Obrigado. Eu só vou fazer uma pergunta para... Eu tenho várias perguntas, mas em função da igualdade de direitos, né, de perguntar, então eu vou fazer só uma, a mais importante, né, ao meu ver. Depois, as outras perguntas eu faço no momento apropriado. A Marisa citou que ela incluiu na lista de fatores a serem ingeridos a questão da energia, além do risco, custo, etc. Eu pergunto, o custo de energia já é considerado na matriz de avaliação de retorno dos ativos. E por que você inclui isso como uma variável adicional? Essa é a pergunta. Eu incluo a energia porque, além do lado financeiro, tem a questão das perdas técnicas, né? Perdas no ferro e perdas no cobre, que nem sempre são tratadas e são muito claras. E quando você implanta a gestão de energia, você não olha só a questão de consumo, mas você olha a questão do uso também, tá? Então, o uso e o consumo, eles interferem na vida do ativo e também nos custos financeiros. Então, é uma visão diferente de você fazer ações isoladas de eficiência energética. Até complementar, né? Claríssimo, muito obrigado pelo esclarecimento, ficou muito claro, parabéns. Isso é bacana, né? A gente costuma fazer isso quando a gente quer dar ênfase muito grande para alguma coisa que é estratégica, a gente coloca lá nos resultados da gestão de ativos, né? Então, desempenho, risco e custo. No meu caso, né, a gente coloca também desempenho, risco e custo e qualidade de vida. Porque a gente fala assim, né, um excelente sistema de gestão de ativos, ele tem que trazer o máximo de retorno, deixando as pessoas trabalhando de uma forma mais tranquila, com menor esforço e mais felizes, que é sempre os olhares complementares. Então, dependendo da estratégia de atuação, você joga esse quarto ou quinto elemento como objetivo estratégico da gestão de ativos para que você dê foco na busca. Normalmente é assim, né, Marisa, que a gente orienta, né? É interessante. Porque a gestão de ativos, no caso, nós abordamos a questão de ativos físicos, né? Sim. Mas quando a gente olha os ativos pessoas, nós temos que olhar realmente a qualidade de vida. Isso vai impactar na produtividade e na geração de valor para a empresa, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Juan, por favor, fique à vontade de fazer a pergunta para a Marisa. Se apresente mais para a gente cada vez mais conhecendo essas pessoas que começam a frequentar mais aqui o nosso, já posso falar da nossa confraria, né? Que cerca de 70% das pessoas estão vindo sempre, isso vai trazendo maturidade ao grupo. Eu sou Juan Martínez, claramente não sou brasileiro, sou colombiano, não conheci a universidade, a faculdade que você falou no começo. Eu sou gerente de ativos de supply chain da Coca-Cola FEMSA Brasil. A pergunta que eu tinha é: a digitalização tem gerado um fenômeno de ter companhias que são completamente asset free. Por exemplo, Airbnb é a cadeia de hotéis mais grandes do mundo e não tem uma só propriedade, não tem um só ativo. A Uber é uma das companhias maiores de transporte e não tem um só carro, tá? A Coca-Cola FEMSA tem entrado um pouco nessa onda do assetless, é dizer, convertir alguns ativos em serviços. Então, já não me interessa ter caldeiras, não me interessa ter compressoras de ar, nem compressoras de amônia, porque eu posso pagar um metro cúbico de água com a energia inclusa ao melhor custo energético. Eu posso pagar água gelada ou metro cúbico, sei lá, posso pagar essas coisas como um serviço.
desde sua experiência na gestão de ativos de outras companhias que estão entrando nesse negócio do assetless, como se maneja esse tema de terceirização desses ativos? Porque a norma é clara que tem que estar incluso na gestão, mas como a experiência nessa gestão de ativos que não são seus, que você se usa eles, usa serviço deles, mas não são seus? Então, isso é uma tendência mundial. Inclusive, na indústria, nós já encontramos algumas indústrias alugando maquinário para fazer a sua produção. Então, são indústrias que não têm as máquinas, não têm os equipamentos, mas elas produzem através da prestadora de serviços, né? É uma tendência mundial esse assetless, né? Você ter menos ativos e mais focar mais no seu negócio. O que a gestão de ativos recomenda é você avaliar os riscos e os impactos que essa terceirização traz no seu negócio. E aí, além do ativo equipamento, você tem que olhar o ativo pessoa e também a questão dos riscos associados para a sua imagem, para a sua reputação. Você veja o caso daquela cervejaria, não sei se você acompanhou, em Minas Gerais, que eles tiveram a Wacker, terra do Allan Kardec. A Wacker aí, mas não tem muito a ver com Coca-Cola. Então, são critérios na aquisição de ativos, né? Eles, de repente, não avaliaram, não fizeram um ensaio de recebimento e colocaram todo o negócio da empresa nas mãos desse fornecedor, desse tanque, né? O que aconteceu com a reputação da empresa? Quanto é que eles perderam em termos de mercado depois desse acidente? Então, quando você usa ativos terceirizados que não são de sua propriedade, tudo bem, é muito comum você fazer isso e ter a gestão de ativos atuante, mas o cuidado que você tem que ter é saber como é que esses ativos são geridos, porque eles vão impactar na sua imagem, na sua reputação. Nesse sentido, essa era a pergunta, porque a verdade é um ativo que não é propriedade sua, Isso. na qual eu não posso entrar na gestão de ativos até o fornecedor. Não sei como a experiência em outras companhias, será um pouco a pergunta. Está claro que tem que gestionar de qualquer jeito risco, custo e desempenho, mas sobre um ativo que não é seu, sobre um ativo que você compra como serviço. Então, existe uma tendência em empresas fora do Brasil, aqui não está ainda muito claro essa questão, mas há uma tendência já em outros países de ser mandatório para o fornecedor ter a gestão de ativos certificada, tá? Então, é uma forma de você garantir isso. Muito obrigado, Marisa. O Marisa, o Rangel queria complementar aí, talvez com uma experiência que ele tem nessa parte, né? Exatamente. Fala, Rangel. Então, Juan, eu posso somar aqui algumas informações importantes. A questão do uso de ativos de terceiros, essa é uma questão séria e uma questão legal. Vou dar alguns exemplos que a gente tem e que já hoje é normatizado. Primeiro, nós temos uma grande empresa que fornece gás sob pressão. Fornece gás em recipientes, em tanques, que devem atender a NR13. A responsabilidade da empresa que eu trabalhava, onde eu tinha lá 10, 15 vasos dessa empresa terceira, era da empresa que eu trabalhava.
Porque se esse vaso estourar e matar alguém, a responsabilidade era da empresa que eu trabalhava. E não ela era uma responsabilidade, quem me ajuda? Compartilhada, não. Tem outro nome jurídico. Esqueci o nome jurídico. Eu também. Como? Solidária. Solidária. Assim para os vasos de pressão NR3, isso já existe, não tem novidade nenhuma. A mesma coisa se você vai no R&B aí, que você está numa casa e que o gás explode e mata a sua família, ou mata alguém, ele vai ter que responder por isso. Seja quem for. É claro que o mundo está se organizando, está se adaptando a isso tudo. Mas é uma questão legal. Essa é uma questão legal clara. Assim por exemplo, na energia, em torres de alta tensão, acima de 150 kV, que passam dentro dos seus espaços da indústria, que vai levar lá na sua subestação, mas esse caminho é da concessionária, o caminho da sua concessionária, a mesma coisa. Então, esses exemplos já existem. Uber, seja o que for, não é novidade nenhuma. O que tem que ser aplicado na visão da gestão de ativo, que está lá o risco, né, Marisa? O risco. Isso tem que ficar bem claro no contrato. Isso a lei ampara. Obrigado. Agora, cabe a nós, dentro das indústrias, estarmos atentos a isso tudo. Porque senão passa, tá? É claro que vai na justiça e depois acaba dando... Eu estou dando o exemplo mais crítico, porque é onde pega, né? Quando explode, quando mata, né? Quando faz alguma coisa mais grave. Essa que é a grande questão. Não tem jeito, eu só queria contribuir assim muito rápido para passar a pergunta para o Renato e depois para o Mário Manzini, tá? Não tem jeito de você terceirizar e ficar livre do problema. Você, pela gestão de ativos, você é responsável por esse processo de terceirização. Claro. Então, a minha sugestão é pedir para esses fornecedores, dentro do processo de contratação, que demonstre como o sistema de gestão de ativos vai entregar os resultados que você especificou no seu SLA, no agreement que você vai desenvolver com ele. Faça uma boa gestão de riscos em conjunto com ele, procure um processo de desenvolvimento em conjunto, porque não conheço, por melhor que seja o fornecedor, tirando as exceções, como, por exemplo, o Fabiano vai vir aqui, não conheço um fornecedor que forneça logo de primeira vez aquilo que a gente quer melhor do que a gente esperava. Não tem. Então, qualquer fornecedor, por melhor que seja, por maior marca que seja, você tem, só pelo processo de você construir relações, eu trabalhei muito na relação cliente-fornecedor, trabalho muito nas relações cliente-fornecedor, de empresas altamente excelente de um lado, altamente excelente do outro, e que a relação tem diversos problemas. Então, você tem que estreitar relações, estreitar processos e desenvolver. Ou seja, não dá para, no primeiro momento... mas existe um processo de desenvolvimento que se o fornecedor... Porque, assim, uma coisa que a gente vê, né? A gente fixa no contrato e bate no fornecedor para ele cumprir aquele contrato. Essa é uma linha, não tem que deixar essa linha. Mas se você não falar assim, respirar fundo e falar assim, eu preciso desenvolver ele, porque enquanto não tem outros melhores, você vai sempre ficar usando o contrato e usar o contrato no que diz respeito a desempenho, risco e custo. Aquilo que você quer, você não vai conseguir. Renato. Muito obrigado pelas respostas todas aí. Nada. Renato Teixeira, por favor. Boa noite. Olá, Renato. Marisa, professor Tico, antes de qualquer coisa, eu peço desculpas aí por ter jubilado aí as aulas passadas, mas meu cachorro roeu aqui na internet. Não, mas vou voltar, agora eu vou frequentar as aulas, tá?
Boa, Renato. Não, no Brasil, a gente sabe que... Só se apresenta, Renato, rapidamente, fala de empresa que é, qual a sua função, só para as pessoas te conhecerem. Sim. Boa noite, eu sou coordenador de gestão de ativos na Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia privada. No setor elétrico, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um órgão regulador que é a ANEEL, e por incrível que pareça, né, embora as pessoas tenham essa leitura que a ANEEL é um órgão atrasado, antigo, ela realmente tem sido uma incentivadora do uso de novas tecnologias para você conseguir atender a regulamentação atual, de uma forma que você consiga manter aquele valor, né, manter o valor, aumentar seu valor. Ela tem desafiado bastante o setor elétrico, botando maçarico em muita gente aí, né, tendo que se atualizar nos procedimentos, etc. Né? Então, eu não sei se daria para ser ao contrário. No Brasil, não sei se tem essa margem mais para frente. No restante do mundo, como é que essa relação órgão regulador, que você já falou aí que tem algumas que dão usam a certificação para não precisar ficar de olho em cima do agente. Eu não sei se foi isso, se eu entendi errado. Isso, de uma forma geral, as agências regulamentadoras do setor elétrico, elas estão valorizando a gestão de ativos praticada pelas empresas. Algumas delas já tornaram a gestão de ativos mandatória. Tá? Posso citar aqui no Reino Unido, para uma parte do sistema elétrico, e também o Chile, com as transmissoras. Tá? A Argentina está indo para o mesmo caminho, e o Brasil, você participa todo ano aí dos nossos EGAESes, né? Que esse ano vai ser o 7º ano. A ANEEL esteve presente em todos os EGAESes praticamente, né? E o ano passado, inclusive, eles apresentaram já algumas alterações, tanto para as transmissoras, para a nova regulamentação das transmissoras, como para as distribuidoras, que não tornam mandatória a gestão de ativos, mas que te obrigam, de certa forma, a praticar a gestão de ativos para ter campo aí dentro da modicidade tarifária, que é o grande mote da agência regulatória, né? Então, é um caminho que não tem volta, tá? A empresa do setor elétrico, seja ela geradora, transmissora ou distribuidora, que não tiver gestão de ativos, ela não vai sobreviver nos próximos anos. Isso é fato. E eu tenho notado uma crescente procura das empresas de energias renováveis para adotar a gestão de ativos, justamente por causa da complexidade dos ativos que elas têm que gerir com baixo rendimento, e que, se elas não fizerem uma gestão adequada, elas não têm retorno do investimento. Tá? Isso é uma tendência. Obrigado, Marisa. Mário Manzini, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Marisa, eu confesso que eu tentei me preparar para a sua apresentação assistindo algumas apresentações lá no YouTube, né? Mas como eu sou um péssimo aluno, confesso que eu não fui até o final. Eu não sou da área de engenharia, né? Mas eu noto que a argumentação de vários colegas, eles tendem muito à questão técnica, né? Isso uma série de situações, uma série de justificativas, fica lógica, né? Lógica a situação da gestão de ativos. Só que, prestando atenção na sua apresentação, você apresentou números absolutos, né? 51 para cá, 83 para lá, e eu fico pensando, imaginando
relativizar esses números de empresas, né, com o total de empresas possíveis de serem certificadas em cada um dos países. Eu chego à minha conclusão que o número relativo ele é pequeno, né? Ou seja, tem muito espaço para a gestão de ativos. Mas onde eu quero chegar? Eu estava fazendo continha aqui, volto a falar, não sou engenheiro. Se eu, para rebobinar um motor, eu vou gastar 1/10 do custo de eu trocar aquele motor, sabendo que eu tenho no ROI, eu recupero isso no longo do tempo. Só que nos dias de hoje, questão de custos, né, ele é tão premente. Por quê? E eu fico me apegando na tomada de decisão. Eu acredito que vai ser o ápice, né, de todo o modelo. Como que eu vou conseguir formar, treinar no ambiente, considerando o ambiente externo, essa tomada de decisão nesse caminho que você nos apresentou? Obrigado. Então, a tomada de decisão é o ápice da gestão de ativos. E ela só vai trazer resultados se você mudar a cultura e a visão que as pessoas têm, né? Então, você está certo, o número de empresas certificadas no mundo é irrisório. No Brasil, então, é vergonhoso, porque são 5 empresas. E olha o total de empresas que nós temos no país. Por que isso não acontece? Porque as empresas não têm conhecimento. Porque nós, consultores, também não temos conhecimento suficiente para aplicar isso de uma forma mais ampla. Aplicar gestão de ativos, eu tenho essa visão, não sei se os colegas concordam, mas aplicar gestão de ativos no setor elétrico é muito diferente de aplicar gestão de ativos num hospital. Eu falo isso porque eu participei tanto no setor de saúde como no setor elétrico. Eu tenho conhecimento e sei que é diferente. E a tomada de decisão desses setores também é diferente, porque o ambiente de negócio é diferente e as pessoas que lideram os processos, elas trazem consigo culturas diferentes. Se você vê uma empresa dentro do próprio setor econômico, que é o setor elétrico, por exemplo, eu já participei de implantação de gestão de ativos em empresas que têm uma tradição vinda das empresas públicas, tá? E já participei de uma empresa nova de energia renovável que não tem essa tradição, mas ela vem como fruto de um fundo de investimento. A forma de tomar decisão dessas duas empresas é completamente diferente, porque um tem a visão mais financeira e o outro tem a visão mais técnica. E quando você apresenta a gestão de integrando todos esses aspectos da visão geral do negócio, do ambiente do negócio, influenciado pelo contexto externo, pelas questões financeiras e pelas questões técnicas, isso muda. Só que isso não acontece do dia para a noite. É um caminhar, é uma trilha, né? Então, o que a gente tem que fazer no nosso país é, primeiro, ampliar o nível de conhecimento das pessoas em relação a ativos. E outra, mostrar essa complementação de aspectos que são inerentes para a gestão de ativos e que não são tão claras para algumas pessoas. Tá? Você vê, às vezes, o foco muito técnico e pouco foco de negócio, de administração. Teve, em 2012, nós fizemos uma pesquisa no país para saber como é que estava a gestão de ativos, né? Se alguém tinha ideia do que era gestão de ativos. E a primeira pergunta dessa pesquisa era: a sua empresa tem gestão de ativos implantada? Sabe qual foi o resultado da pesquisa lá em 2012?
mais de 50% das empresas falaram, sim, a minha empresa tem gestão de ativos. E aí, quando você batia na porta dessa empresa, ele mandava você lá para contabilidade, outros mandavam para financeiro, outros mandavam para engenharia, outros mandavam a gente para os diversos locais, eram as pessoas que respondiam. E o entendimento do que elas tinham sobre gestão de ativos não tinha absolutamente nada a ver com o sistema de gestão de ativos como a gente conhece hoje. Tá? Obrigado. Muito bom, muito boa explanação. Foi isso, Marco? Entendeu? O Emerson Furlenato quer falar, mas eu gostaria de provocar só por conta o que a Marisa falou, né? Eu também concordo que cada ambiente de negócio, a tomada de decisão é diferente, mas por trabalhar com cultura e liderança na gestão de ativos, eu fico perguntando assim, o que essas organizações de indústrias diferentes podem ter em comum, já que a gestão de ativos é uma norma para qualquer tipo de indústria. Então, será que existe algum aspecto cultural que faz com que, se eu trabalhar, independentemente do setor, isso é um fator comum? Claro, depois colocando dentro das especificidades do setor, eu diria que pelo menos uma questão eu encontrei, que é a velocidade para tomada de decisão frente ao baixo nível de consciência que nós temos. O mundo está tão dinâmico e nós não nos preparamos para esse dinamismo que ninguém tem tempo de pensar em coisas novas. Ou o negócio chega pronto e ele aceita para tomar a decisão, ou ele não quer cocriar junto. Qual que é a melhor tomada de decisão para que a gente possa fazer para investir em tal ativo? Ou você vem com o modelo pronto para essa pessoa, ou ele não quer pegar essas características que a Marisa falou, sentar junto com uma equipe multifuncional e construir uma nova forma. Isso leva tempo, mas eu preciso entregar resultado já no curto prazo, eu não vou ter tempo, então, para fazer essa análise de investimentos. Vou no tradicional, depois eu me viro lá. Isso está sendo um traço comum, por exemplo, que eu poderia expandir, falar de diversas cases no ciclo de vida dos ativos, que faz com que a gente adie melhorias significativas. Pelo menos essa é a minha experiência. Emerson. Oi, boa noite. Obrigado, Tico. Só com parabéns, Marisa, de novo, hein? Show. Obrigada. Complementando um pouco, eu trabalhei 25 anos no setor de energia e agora estou aprendendo no setor de saneamento, um pouquinho, né? Com o pessoal aí. Em relação ao Renato comentou sobre a ANEEL, né? O que acontece no setor de energia? Falar um pouco de gestão de ativos. A primeira empresa que foi privatizada no setor de energia foi em 95, então a gente está falando aí de 25 anos, né? Onde que o setor de energia deu esse passo para a privatização, depois disso o FHC veio essas mudanças todas aí. Mas até pouco tempo atrás, gestão de ativos para o setor de energia era conciliação físico-contábil. Né? Fazendo analogia da caverna de Platão, saíram há pouco tempo. Demorou 20 anos o pessoal do setor de energia entender o que é gestão de ativos, o que é ciclo de vida. As empresas que perceberam isso antes estão lá na frente já. Tem muita empresa de energia que está comendo poeira por conta disso. Porque não entendeu ainda o que pode potencializar, porque fica baseado no manual de contabilidade, vendo só depreciação para troca de ativo, e querem ser remunerados na tarifa. E o papel da ANEEL foi justamente esse, é aprender e fomentar o setor como um todo para ter um equilíbrio da indústria de energia. E agora, com o saneamento, com o novo marco, é o aprendizado que a indústria de saneamento vai ter.
As empresas que saírem na frente, não demorar 20 anos para cair a ficha, para sair da caverna de Platão, com certeza vai estar na frente. Porque o órgão regulador ainda do saneamento, ele vai demorar um tempo para perceber isso. A Marisa é colega do setor de energia e viu como que era essa parte da conciliação físico-contábil. Se falava, tinha diretoria de gestão de ativos, só que era diretoria de conciliação físico-contábil. Físico-contábil, isso aí. Era meta, glosa zero, na revisão tarifária, a cada 3, 4 ou 5 anos. Quando você passa a descobrir o que realmente é fazer gestão dos ativos, a conversa muda, sai da gravidade, vai para um outro patamar. Parabéns, Marisa. Só isso que eu queria complementar aí com o Renato, aí, quando ele falou da ANEEL, queria só dar esse dado aí um pouco histórico aí e a oportunidade que o setor de saneamento tem bastante colegas aqui, né, que pode aproveitar esse aprendizado aí. Obrigado, Emerson. O Anderson, parece que a Rosana Sakimoto quer fazer a pergunta, Rosana, é isso? Não sei, porque tem deixa eu só... O Anderson da Sabesp está aqui. Anderson, você quer fazer a pergunta ou você quer que eu leia a pergunta que você fez aqui? Bom, como ele não disse nada, eu vou perguntar. Parabéns, Marisa. Sou o Anderson e hoje, como representante do Comitê 251 da ISO 55000 pela Sabesp, gostaria de saber se, dentro de sua experiência, o ambiente regulado favoreceu a busca da implementação da 55.000 nas companhias, dado o largo uso das empresas de utilities. Sem dúvida. Isso favorece muito. Tá? Sem dúvida. E ele falou que usa sempre o seu material do Procobre para a fonte de consulta. Bacana. Obrigada, Anderson, pela participação. Os materiais estão disponíveis para quem quiser fazer download, né? O Procobre, ele encerrou as atividades aqui no Brasil, mas nós que éramos consultores do Procobre continuamos trabalhando nos mesmos temas, então a gente continua atuando nos mesmos setores e você ainda acha os nossos materiais. Gente, eu esqueci de falar isso, mas não se sintam constrangidos se vocês têm algum compromisso, tá? A gente sabe que é até às 8, mas essa confraria aqui já se estabeleceu, então vocês fiquem à vontade. O professor Alain, você queria fazer uma colocação, você me pediu, não sei se você quer fazer agora, quer deixar um pouco mais para frente, fique à vontade. Se puder fazer agora, eu prefiro, porque talvez eu não possa ficar mais muito tempo, entendeu? Porque eu tenho um compromisso também. Primeiro, eu queria parabenizar a Marisa, né? Marisa, você, Tico, aí pela iniciativa, Marisa pela apresentação. Os comentários que eu vou fazer, eu queria deixar bem claro que não quero fazer nenhum contraponto ao que foi falado aqui hoje, não, tá certo? Eu queria apenas apresentar uma visão, às vezes um pouco diferente, mas na mesma direção que preconiza a norma ABNT-NBR ISO 55001. Às vezes os caminhos podem ser ligeiramente diferentes, tá certo? Mas buscando a mesma direção, principalmente os mesmos resultados estratégicos que cada organização quer ter do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de segurança, etc., etc. Primeiro, eu queria fazer um comentário de uma frase que foi dita aí pelo Lafraia, né, que a Marisa colocou. A gestão de ativos é muito mais gestão do que ativos. Isso pode dar um sentimento um pouco diferente do que o Lafraia, na verdade, o grupo de gestão de ativos da Abraman pensa dessa maneira. Que a gestão de ativos é muito mais gestão do que ativos. E por que pensa desta maneira? Porque
quando você chega em várias... Como a Marisa falou, ou o Chico, não me lembro, que fizeram uma pesquisa aí em 2000 e não sei quanto, aí, lá atrás, né? Muitas empresas disseram que praticavam já a gestão de ativos, da ordem de 50%. Na verdade, esse é um erro muito comum nas organizações que ainda não estão iniciadas na gestão de ativos, porque na verdade, o que eles chamam de gestão de ativos já fazem há muitos anos, nada mais é do que um gerenciamento do ativo. O que a organização faz para os ativos? Isso já existe aí desde que o mundo existe, né? O gerenciamento de ativos, né? Infelizmente, nós percebemos também que alguns consultores também, talvez usando mais o marketing do que a realidade da gestão de ativos, né, andaram no começo aí dizendo que a gestão de manutenção de ativos era um novo nome para manutenção, quer dizer, um absurdo de todo o tamanho, né? Que a gestão de ativos é da organização como um todo, como foi dito aí pela Marisa, pelo Tico, né? Então, essa confusão existe, né? A gestão de ativos, quando a Brahman fala, e basicamente o Lafraia fala, eu falo, a Cristina fala também, é muito mais gestão do que ativos, para dizer claramente o seguinte, olha, agora é o gerenciamento de ativos buscando realizar as metas estratégicas da organização e não fazer um gerenciamento de ativos descolado das metas estratégicas. Então, por isso que o Lafraia e a Brahman e eu falamos assim, viu? Gestão de ativos é muito mais gestão do que ativos. Entendido esse ativos aí como gerenciamento de ativos. Talvez a gente deva complementar essa frase. Gestão de ativos é muito mais gestão do que gerenciamento de ativos, né? Essa é a primeira colocação que eu queria deixar aí registrada, que é um pensamento que a Brahman tem, né? Uma outra questão também tem muito a ver com a questão da certificação. Há uma certa resistência no Brasil buscar certificação de qualquer norma, inclusive da norma BNT-NBR ISO 55000, 55001 e 55002. As razões são várias. Quer seja por, alguém já colocou, que foi muito mais fácil no Japão, acho que foi o Tico que colocou, porque existe lá no Japão realmente uma disciplina. Eu morei no Japão 7 meses, né, e tem isso muito, muito claro para mim. O japonês é disciplinado. Ele faz aquilo que foi combinado para fazer, né? Pode ser resistência à mudança, inclusive isso aí é a praia do Tico, né, que é a questão da cultura, né? A cultura, normalmente, nas organizações, em boa parte das pessoas no Brasil, acho que no mundo, né, é uma cultura mais reativa, e isso é contra a caminhada da gestão de ativos. Ela necessita de uma cultura proativa. Essa evolução é fundamental para que a gestão de ativos caminhe, tá certo? E a outra coisa que eu acho que ficou um pouco marcada na cultura de muitas pessoas no Brasil, principalmente na área industrial, a certificação da ISO 9001. Quer dizer, isso aí foi vendido para muitas empresas como uma panaceia, né, de que isso aí garante a empresa. Eu vi uma empresa uma vez aí, de empresa que eu considero mediana, né, dizendo que ela tem a certificação 9001, então ela tem qualidade, ou seja, venderam o peixe de maneira errada, né? 9001, como todos nós sabemos, todos vocês sabem, apenas garante a qualidade que a empresa diz que fornece. Não quer dizer que essa qualidade é o que o cliente está querendo, né? Essa é a diferença que eu queria fazer. E por isso, então, que a gente nós temos defendido muito, né, já que existe a resistência da certificação, e é um fato real, existe a resistência, a gente está caminhando aí com o Prêmio Mega, né, que é um negócio muito mais assim, não tem a conotação de certificação, tem a conotação de mostrar para a organização qual o nível de maturidade que ela está, né? Então, a gente, na Brahman, principalmente, eu não sei a opinião da FNQ, a gente tem uma visão assim, muito mais voltada para o Prêmio Mega hoje do que necessariamente para buscar a certificação, porque muitas empresas querem implantar a gestão de ativos, mas não está no seu radar buscar a certificação de gestão de ativos.
eu queria fazer esse comentário também, apenas como um comentário adicional. Então, o que eu queria comentar, Tico e todo mundo que está assistindo aí, são esses 2 comentários, tá certo? Que eu queria fazer. Perfeito. Muito obrigado, Alan. Mais alguma pergunta, pessoal? Marisa, vamos então partir para as suas últimas considerações, afinal de contas, já atingimos aquele horário passou de meia hora, acho que todo mundo... você vai disponibilizar esse material, quem quiser procura você, como é que você vai fazer? Fica à vontade aí, faz as considerações que você quiser. Sim, eu vou disponibilizar todos os materiais que eu produzo, eu costumo disponibilizar, são gratuitos, não comercializo nada com isso, e vocês podem me escrever e eu passo para vocês sem problemas nenhum. Como consideração final, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer vocês por terem ficado aqui conosco até esse horário. Isso demonstra o respeito que vocês têm aí para com a minha pessoa, para com o trabalho que o Tico vem desenvolvendo. Então, eu agradeço muito. Desejo a todos que tenham muita saúde, que passem bons dias aí e que a gente possa superar esse momento de pandemia que assola o país e que todos nós saiamos dessa fase com muita saúde, com muita paz, para a gente poder tocar os nossos projetos e implantar os nossos sonhos, as nossas idealizações. Muito obrigada a todos. Obrigado, Marisa. Tem muita gente aqui agradecendo você. Realmente foi uma abordagem diferenciada, né? Um aspecto que a gente não tinha abordado ainda, é muito bacana. E, olha, para aqueles que veem fornecedores como estratégico e aquelas questões que o Juan estava abordando, e a gente está no mercado em que fornecedor é estratégico de serviços e terceirização, mandem, não peçam ou não, os fornecedores, principais fornecedores de vocês assistirem a palestra do Fabiano semana que vem. Ele inverte essa lógica, onde a gente está querendo que o fornecedor seja bom, ele trouxe o cliente para dentro. Então, vai dar diversos insights e a gente pode explorar bastante esse tipo de coisa, tá? Muito obrigado a todos mais uma vez, é muito bom estar com vocês e muito bom aprender. Boa noite. Boa noite aí, Marisa. Obrigado, Marisa. Tchau, tchau, Rangel. Tchau, professor Allan Kardec. Tchau, Rangel. Obrigado, boa noite professor. aí para você, para o Tico, Aurélio, para todos aí. essa gravação você vai ter que assistir. Ô, Tico, por favor, você me arrume, porque eu estava envergonhado aqui, que eu cheguei atrasado. Cheguei para assinalista só, né? Assinalista é foda. A semana passada foi difícil e essa promete ser tão difícil quanto. Então, perdi bem o finalzinho. Eu nem tive coragem de abrir o vídeo aqui. Eu estava assistindo. Você assistiu todas. Marisa, obrigado. Não? Eu vou assistir depois. Aí a Rosana Sakimoto me escreveu assim: não acredito que o Aurélio perdeu, porque ele adora essa parte de energia. Eu falei, é sorte que está gravado. E aí você entrou. Puxa vida, que legal. Obrigado. Eu perdi mesmo. Não, faz parte. Não dá pra... O motivo era justo. Boa, então ótimo. Melhor ainda. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, Tico. Boa noite aí para todos, viu? Aurélio também, que chegou agora, né, Aurélio? Boa noite. Ô, professor Allan, boa noite. Até. Está pronto? Vamos nessa. Né? O Juan já saiu antes, professor. Pero es bueno hablar un poquito en portuñol algunas veces, ¿no? Buenas noches.
A Coca-Cola adotou um modelo América Latina. Eu tive uma conversa com eles no ano passado, em que o México está centralizando isso e todas as unidades estão começando a implementar. Realmente não sei. Convidei o diretor de gestão de ativos para participar, mas até agora ele não veio. O Juan é gerente, né, dessa parte, talvez ele tenha... É a segunda vez que ele vem, ou seja, ele está interessado. E a manufatura é uma área que a gente vê, é muito difícil, né? Então... Beleza, gente. Tchau, valeu, boa noite. Valeu. Tchau. Obrigado. Ô, Tico, desculpa. Valeu, boa noite. Um abração. Que isso, Aurélio? Você falou que foi por um bom motivo, então tá tudo certo. O bom motivo é salvar minha pele, meu amigo. Eu nunca apanhei tanto na vida igual estou apanhando agora. Que é isso? Sério? Depois da semana aí que esse negócio o pavimento pegou, né? Chega perto da eleição e eu virei depois eu brinquei com você um dia que eu aprendi meia dúzia de palavras aí que vocês usam. A turma falou, pô, esse cara conhece de gestão de ativos. Na pavimentação é a mesma coisa. Eu sei muito pouco, mas a turma acha que eu sei. E agora eu virei o líder do processo de pavimentação. Resumindo, nesse assunto só tem pedra, não tem coisa boa, cara. E aí, tá bom. Não toca a minha agenda ficar à disposição. Mas tá valendo, tá bom. Protege a companhia, né? Pelo menos, então, aquela história de quem tem o olho na terra de cego. É isso aí. Isso. Mas depois você vê aquele com calma, dá uma olhada na estrutura daquela região de Sydney que está implementando. O material é grande e pochu, né? Estou até abrindo mas vou dar uma lida boa, mas isso serve para uma cidade, né? Amanhã eu tenho reunião com o secretário municipal, até por conta de pavimentação, e eu vou provocar o cara. Já tinha provocado uma vez ele com esse assunto, né? Que São Paulo não tem uma estrutura. Tem um monte de coisa boa, mas não tem uma estrutura bem fomentada nesse sentido. E amanhã eu vou provocar o cara com esse assunto. Se ele gostar, eu vou atrás de Calgary, que já é da cidade de Calgary mesmo. Nós não temos esse modelo na mão, mas é questão de ir atrás. Aquele negócio, deixa na manga, na hora que você vê que é o momento certo, você... Se estiver apanhando muito, eu faço uso com material. Não, mas tá indo bem. Legal, tio. Bom. Legal, boa noite, viu, cara? Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, Anderson, Ivan, Nelson. Tá aí, Marisa? Oi, tô sim. Já tô saindo. Não, tudo bem. Só para saber. Olha, mais uma vez eu vou te falar. Foi excelente abordagem. Excelente. Esse construto que você trouxe... Não. Você está falando que você é meu amigo. Não, olha, se é uma coisa que eu não faço, é isso. Eu achei muito legal você vir do todo afunilando e mostrando o impacto da energia. Muito legal, muito legal. O Silvio gostou muito, perguntei pro Emerson, o Silvio gostou muito da abordagem. Gravação, né? E tem essa entrada, e olha que legal, né? Essa entrada... Ligou a gravação? Não, mas eu